Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda em mais uma transmissão online do Ministério Fonte da Vida, em mais uma transmissão de um culto online do Ministério Fonte da Vida, através dessas ferramentas abençoadas, maravilhosas, que neste momento de pandemia e afastamento social nos permite chegar até os amados irmãos, não de maneira presencial certamente, mas com os nossos corações e com esse propósito maior de verdadeiramente cultuar ao nosso Deus, que é digno de toda honra, glória e louvor. Erguer as nossas mãos em adoração, curvar as nossas frontes em oração, abrir os nossos lábios em louvor a esse Deus maravilhoso e tremendo, como também meditar, refletir na sua palavra, para que o seu Espírito Santo complemente em nossos corações. Portanto, nos permita, como de hábito e costume, declarar que bom que você está aqui, que bom que juntos, verdadeiramente, mesmo no distanciamento social, podemos em nossos corações prestar o nosso culto genuíno a um Deus maravilhoso e tremendo, que, como declara a sua palavra, é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Bem, sabemos que muitas igrejas também estão fazendo uso dessas ferramentas maravilhosas através da internet, como também
outras estão com seus cultos presenciais acontecendo. Louvamos a Deus por todas as iniciativas, em especial no que tange aos cultos presenciais, aqueles que estão fazendo sem o desrespeito às determinações legais, mas com responsabilidade, com sabedoria e prudência, de modo a proteger todos os rebanhos, as ovelhas, nossos amados irmãos. Que Deus em todo o tempo nos dê sabedoria, nos dê orientação para que nas nossas ações sejamos prudentes. Para nós que fazemos parte do grupo de risco e neste momento em que o Brasil está vivendo uma fase inimaginável desta pandemia, o isolamento social ainda é o mais recomendável para todos nós. E podemos perceber que Deus, na sua infinita graça e sabedoria, nos proporcionou tão maravilhosas ferramentas que nos permitem chegar até os amados irmãos. Que você possa ser ricamente abençoado. Abra o seu coração, exalte e glorifique ao nosso Deus, que verdadeiramente só Ele e somente a Ele a honra, a glória e o louvor. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Glória a Deus. Convido aos amados a fazer conosco a leitura meditativa na palavra de Deus, que se encontra no Salmo 84, do verso 1 a 5 e também o verso 12. Leitura para meditar aos nossos corações da palavra de Deus, a Bíblia, que se encontra no Salmo 84, verso 1 ao verso 5,
e também ao verso 12. Diz assim, portanto, a palavra de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Que Deus, mais uma vez, na ação do seu Espírito Santo, não somente abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações, ao nosso entendimento, mas também, cada vez mais, nos traga uma melhor e perfeita compreensão do que o salmista chama-nos a atenção, da bem-aventurança, da felicidade que tem o homem que em Deus põe a sua confiança.
difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Vamos dizer mais uma vez, quero aprender, mais. Quero aprender com os meus erros. Sim, Senhor, e não mais cometer. Aleluia. Sei que não vai ser tão fácil. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e de ficar pra trás. Glória a Deus. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para meditar, pensar, ministrar a palavra de Deus. E nesta oportunidade, leitura de um versículo que chama-nos a atenção. 1 Samuel 7:12. Tem toda uma estrutura esse texto, mas esse texto em especial, esse versículo em especial, tem sido companheiro a esse ministério, ao nosso ministério, à nossa vida pessoal e ministerial também. Portanto, leitura que faremos deste único versículo que se encontra em 1 Samuel 7:12. E declara assim o texto sagrado. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu em Mispa e Sem, e deu-lhe o nome Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Que esta palavra possa ecoar no meu, no seu, no coração e no entendimento de cada um de nós. Curva o seu coração. Vamos mais uma vez clamar, pedir auxílio ao Espírito Santo de Deus, porque Ele é o real intérprete da palavra do nosso Deus e é Ele que é poderoso para trazer a cada um de nós uma melhor compreensão, o entendimento, se necessário, convencimento. Curva o seu coração, oremos. Querido Deus, Pai maravilhoso e tremendo, a gratidão é algo que ecoa no nosso coração. Mesmo a voz ainda não chegando à boca, Pai, a gratidão já inunda o nosso coração, pois reconhecemos o Teu favor e a Tua bondade. Aqui estamos, Pai, mais uma vez, para pensar, meditar na Tua palavra, nesta grata
oportunidade que tu nos concede, Pai, através dessas ferramentas, de chegar até nossos irmãos, de ser, ó Pai querido, um canal aonde a tua palavra e o fluir do teu Espírito Santo pode chegar a pessoas, na centralidade da tua palavra, Pai, na direção do teu Espírito Santo, sem promover nenhuma dissensão ou confusão, Pai, mas apenas suplicar humildemente que na ação do teu Espírito Santo o nosso entendimento, a nossa fé seja acrescida pelo explanar, o meditar, o ministrar a tua palavra. Portanto, Pai bendito, Deus maravilhoso, vai de encontro às nossas necessidades, abre a porta da palavra para os nossos corações, continua a ministrar a tua graça e o teu favor sobre as nossas vidas, com gratidão em nossos corações. Assim oramos e o fazemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Do texto deste verso, desejo do nosso coração é destacar esta palavra Ebenezer, uma palavra muito interessante. Com certeza, muitos de nós já buscou qual o significado bíblico desta palavra Ebenezer. A resposta é muito simplória. Ebenezer, no hebraico, significa pedra de ajuda. E certamente Samuel teve um grande motivo para erguer um memorial. Um memorial de uma pedra e pôr o nome daquele local ou daquele memorial Ebenezer. Porque naquele momento, na ação de Deus, Israel havia mais uma vez derrotado os inimigos. Esta palavra Ebenezer, ela vai aparecer em três versículos em todo o livro de 1 Samuel. O primeiro versículo diz quando Samuel ergue esse memorial e dá aquele local onde ele ergueu um memorial, este nome Ebenezer, e faz uma declaratória sobre o significado desta palavra. Até aqui nos ajudou o Senhor. E com certeza, nesse presente tempo, nós fazemos uso desta mesma declaração de Samuel. Estava conversando com um amigo por esses dias e chegamos à seguinte observação quando nos cumprimentamos. Deus, até aqui, tem nos permitido viver. E o desejo do nosso coração é receber essa graça de viver e viver para a glória de Deus. Outros dois versículos que apresentam-se nesse livro de 1 Samuel, ele retrata ao local. Ebenezer era uma aldeia. Esse nome já era dado para uma aldeia. E está lá também, nesse mesmo livro, capítulo 5, verso 1, depois os filhos dos filisteus tomaram a arca de Deus e levaram para Ebenezer, de Ebenezer para Asdod, ou seja, da aldeia de Israel para uma propriedade, uma aldeia dos filisteus. E, de novo, o outro local é exatamente tudo envolvendo a disposição entre Israel e os filisteus. E a palavra de Samuel espalhou por todo Israel. Nesta época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus e acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afec. Então, duas menções sobre local. Ebenezer, uma aldeia. Portanto, com tranquilidade, esse nome Ebenezer, dado a uma pedra, a um memorial erguida por Samuel, era para marcar o local onde Deus ajudara Israel a derrotar os filisteus no norte de Jerusalém. E nesta expressão Ebenezer, pedra de ajuda, desejo do nosso coração pensar para nós nesta palavra ajuda. Porque declarou Samuel, Ebenezer, uma pedra de ajuda, a expressão, e ele traduz, amplia e diz, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu quero pensar, não somente nesse texto, mas na dinâmica do que significa ajuda. Neste presente tempo, como nós observamos a necessidade de ajudar uns aos outros, mas mais ainda, se Deus nos ajuda, como devemos entender essa ajuda?
Porque muitas vezes observo que a ajuda que alguns esperam de Deus é que Ele faça tudo por completo. E na realidade, eu quero pensar na ajuda no sentido que complementa, que auxilia, que socorre, que supre uma limitação ou uma deficiência ou dificuldade. Por exemplo, os óculos auxiliam a visão. Um aparelho auditivo auxilia na audição. Se houver uma deficiência na visão, uma dificuldade, olha o auxílio que um óculos pode dar. Se houver uma dificuldade na audição, olha o auxílio, a ajuda, o complemento que esse equipamento pode dar. Assim, querido, querida, amado, amada do Senhor Jesus, quero pensar sobre a maneira maravilhosa que Deus nos ajuda para complementar a nossa limitação, a nossa dificuldade, a nossa pequenez. É interessante esse jogo de palavras e o seu significado. Primeiro precisamos observar que os filisteus haviam derrotado os israelitas próximo a esta mesma aldeia, a aldeia de Ebenezer. Uma pedra angular. Tá? E interessante que por mais que essa expressão seja pedra de ajuda, naquela primeira ocasião, podemos assim afirmar, o Senhor não pôde ajudar ou ser a pedra de ajuda para o seu povo, porque eles estavam agindo, primeiro, sem fé, de maneira desobediente e na idolatria. Depois de algum tempo, após o arrependimento sincero, Deus pôde voltar a ser uma pedra de ajuda para o seu povo, dando a eles vitória sobre os inimigos filisteus. E então Samuel pôde declarar, até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, o Senhor foi a nossa pedra de ajuda. E nesse sentido, irmãos, é que nós precisamos aprender a confiar em Deus, sabendo que, tanto na primeira batalha, quanto na segunda batalha, o povo de Israel teve que se lançar no confronto, o povo de Israel teve que guerrear, batalhar, pelejar. E no primeiro momento, receberam uma derrota absurda, cachapante, como se usa na expressão popular, e isso trouxe muita tristeza para o povo de Israel, ao ponto da arca, que representava a presença de Deus, ter sido levada para territórios filisteus. Mas observe que aquela derrota ocorreu pela desobediência, pela incredulidade, pela idolatria que tomava conta do povo de Israel. E Samuel tinha essa difícil tarefa de primeiro trazer o povo ao arrependimento. E quando houve um arrependimento sincero, Deus então pôde auxiliá-los. Quem sabe abrir os olhos, dar uma percepção melhor, uma nova estratégia para guerrear contra um exército que já havia vencido a eles e que era muito mais poderoso do que o exército de Israel. Quando precisamos confiar em Deus, como neste presente tempo, sem conseguirmos observar os propósitos de Deus sobre a nossa vida, para a nossa nação, para o seu povo, para mim, para você, para cada um de nós, há uma pergunta certamente que não quer calar. Aonde então poderemos encontrar coragem para dar passos de fé que se fazem necessários num presente tempo como este? Sem, por outro lado, incorrer na imprudência, ou pior ainda, na desobediência. Como podemos ter certeza, convicção de que Deus, sobre a nossa vida, sobre o que faremos, está no domínio de todas as coisas? Que as nossas decisões ou escolhas estão corretas, estão certas? E nesse presente tempo, são tantas as opções de escolha, abre, fecha, não fecha, sobe, desce, vai, não vai. Como ter a convicção de que estamos corretos nas escolhas, nas nossas decisões? O que não dizer de toda essa discussão dentro desta pandemia, usa, não usa, tira, não tira, sai, não sai, fica em casa. No que tange as questões da nossa fé, a Bíblia, a palavra de Deus, mostra que a solução em todo tempo é lembrar de tudo o que Deus já fez.
e não apenas apontar para o que ele pode fazer, pois tudo que Deus faz, ele o faz segundo a sua boa e perfeita vontade. Quando observamos para aquilo que Deus fez, podemos extrair lições desse texto sagrado, pois nessa narrativa nós temos a convicção que o profeta Samuel, como também era juiz, ele tinha uma missão árdua, dificílima, liderar o povo de Israel. E observar que todos estavam desanimados em função do medo da primeira derrota humilhante pela mão dos inimigos, né? Esta batalha foi tão algoz, foi tão cruel, que o símbolo da presença de Deus havia sido retirado deles, a Arca da Aliança. Então perceba, irmão, a tarefa árdua de Samuel, como muitas vezes é a tarefa árdua da nossa liderança, de levar as pessoas a acreditar em Deus pela sua palavra, e não palavras de homens, filosofias vãs, que não trazem de maneira nenhuma a convicção de que é da vontade de Deus que triunfemos ou não. Por isso, querido, querida, amado, amado, é desejo do nosso coração observar como Deus almeja e quer nos auxiliar, ajudar, para que verdadeiramente completemos a nossa carreira. Sim, depois de algum tempo, a Arca da Aliança fora devolvida aos israelitas, mas mesmo assim permeavam muitas dúvidas, como muitas vezes nós também somos alvejados pelas mesmas dúvidas, nas escolhas, nas decisões, nos caminhos que estamos trilhando. Será que Deus está conosco? Podemos confiar verdadeiramente em Deus? E para aquele tempo eles ficavam imaginando se deveriam confiar no Deus de Israel ou se deveriam entregar a adoração a outros deuses pagãos, pois mais uma vez a batalha com os filisteus estava se desenhando e o povo estava mais uma vez com medo. Debaixo da orientação de Samuel, os israelitas decidiram colocar verdadeiramente a sua confiança em Deus. De que maneira? Primeiro, largando toda a idolatria, todo aquele pensamento de que poderiam, através da adoração a deuses pagãos, obter o favor do nosso Deus. Não. E Samuel, ele ergue um clamor a Deus, tá? De modo que Deus pudesse auxiliá-los naquele novo confronto. E Deus lança confusão no exército inimigo e a vitória do povo de Israel foi completa. Os israelitas puseram os inimigos em fuga, recuperaram o território que havia sido perdido dominado pelos filisteus e voltaram então triunfantes de uma batalha. E dali em diante, pela confiança em Deus, no ensino e na orientação de Samuel, durante toda a sua vida e ministério, não mais perderam nenhuma batalha. E para celebrar esse grande evento, essa grande vitória, Samuel ergue uma pedra. Ele dá o nome de uma aldeia ali próxima, de um local onde a batalha aconteceu, Ebenezer, que tem esse significado apenas, pedra de ajuda. E esta pedra serviria como memorial, para trazer lembrança do dia em que Deus derrotou os inimigos de Israel. E então, com toda a simplicidade, todas as pessoas que passassem por aquele memorial, sobre esta pedra, lembrariam do poder e da fidelidade de Deus para com o seu povo. Penso que uma maravilhosa pedra de ajuda, que é o nosso Deus, ele nos dá através da sua palavra. Como a Bíblia, a palavra de Deus pode ser pedra de ajuda para cada um de nós, como orientação, como regra de prática e fé. Os israelitas, sim, estavam desmoralizados pela primeira derrota. Não imaginavam ter chance de ganhar a batalha ou uma nova batalha contra os filisteus. O inimigo já tinha provado o seu valor e a sua força, mas eles entenderam
que a vitória não dependia das ações, ou da sua maturidade, ou da sua força, ou da sua capacidade bélica, mas a sua vitória, a vitória do povo de Israel, estava na pedra de ajuda, que era Deus, através das suas orientações e da sua palavra. Sim, posso afirmar, Deus é a nossa pedra de ajuda. Quando estamos fracos, Ele é o Deus forte que tem todo o poder para fazer, inclusive, até o impossível. Nós sabemos, nada é difícil demasiadamente para Deus. A história do profeta Samuel e de muitos outros exemplos dentro da palavra de Deus vão mostrando como Deus tem interesse em verdadeiramente cuidar do seu povo. Ele é fiel, Ele é o nosso ajudador para todo aquele que decide verdadeiramente confiar nele de todo o seu coração e recorrer a Deus quando precisamos de ajuda. Não é um mero clamor, não é apenas um brado, mas acima de tudo, aceitar a sua direção, a sua orientação. Se até aqui podemos afirmar, o nosso Deus tem sido a nossa pedra de ajuda, se até aqui nos ajudou o Senhor, se até aqui Ele nos tem sustentado, certamente Ele há de continuar nos ajudando, nos sustentando. E nós podemos, como Samuel, erguer esse memorial para em todo o tempo trazer à lembrança tudo quanto Deus já tem feito por mim, por você, por cada um de nós. Não esquecendo de maneira nenhuma que Ele entregou o seu Filho na cruz do Calvário para nos outorgar tão grande e maravilhosa salvação. Da mesma forma, nós devemos trazer à lembrança tudo o que Deus tem feito na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós, na vida das pessoas. E quando olharmos para trás, crer e observar o quanto Ele é fiel e poderoso. Deus tem feito maravilhas, tanto no passado quanto no presente. Isso nos arremete para um futuro de esperança. A Bíblia afirma que o nosso Deus é imutável, Ele não muda, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se no passado derrotou os filisteus quando Samuel clamou e trouxe o povo ao arrependimento, à obediência, é esse mesmo Deus que conosco peleja também. Assim como os israelitas no passado puderam pôr a sua confiança em Deus, nós neste presente tempo podemos fazê-lo também, porque Ele não falhará. Deus tem cuidado da vida de cada um de nós. Deus também é e poderá ser a nossa pedra de ajuda, mas com certeza para isso é necessário que nós creiamos no seu amor e a sua sabedoria possa verdadeiramente continuar tocando a nossa vida e o nosso entendimento, pois apenas a afirmativa até que nos ajudou o Senhor é muito pouco, porque Ele pode fazer muito mais, abundantemente, além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Portanto, confiemos em Deus, mas não basta apenas uma crença, um crer. Temos que também que demonstrar, através do que cremos e da nossa confiança, nos nossos atos, não apenas em palavras, nossas ações com sabedoria, com prudência, precisam refletir o que está orientado na palavra de Deus, refletir também aquilo que está em nossos corações. Não podemos declarar que amamos a Deus sem viver a expressão desse amor. Deus deseja nos ajudar, com certeza, creia, a cada dia, para que em todo tempo possamos declarar: até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor é a nossa pedra de ajuda. Este tempo de pandemia, de inúmeras dificuldades, coloca diante de nós desafios que teremos que enfrentar. E não são poucos. O nosso ministério também está diante de grandes desafios. Toda a dificuldade sistêmica, estruturada que já está diante de nós, muitas vezes trazem para cada um de nós a perspectiva de que não somente é difícil, pode até parecer impossível, pode até apresentar dificuldades que muitas vezes nos perguntamos como conseguiremos
suplantá-las. Domingo após domingo, semana após semana, à medida que todo esse ministério se reúne, quer da palavra, quer da música, o quanto temos que obrar, trabalhar para a construção do que nós estamos fazendo no presente tempo. Levar a palavra de Deus ao seu coração, músicas que possam te inspirar e permitir que na ação do Espírito Santo de Deus, coisas tremendas e maravilhosas cheguem até nós. O texto sagrado diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar o caminho, entregar a vida, entregar a direção do que devemos fazer ou deixar de fazer ao Senhor deve ser feito sim, mas não de uma maneira displicente, mas de uma maneira orientada pela palavra de Deus. Não deixe de buscar na palavra de Deus a verdadeira, genuína, perfeita e maravilhosa orientação. Não deixe se levar por afirmativas que não edificam, pelo contrário, trazem frustrações quando diz que Deus vai fazer tudo e todas as coisas e na realidade Ele quer ser nosso ajudador. Mais uma vez, como os óculos complementam a limitação da visão à medida que o tempo vai chegando. Como um aparelho auditivo pode fazer a diferença. Querido, querida, amado, amado, como esta ferramenta pode fazer chegarmos até os amados irmãos. Como tudo isso que nós estamos fazendo nos permite continuar na jornada ministerial. Continuar exercendo aquilo que Deus colocou para nós, pregadores da palavra, pastores, ministros, músicos, levitas. Ou seja, se permitirmos que Ele seja o nosso ajudador, a nossa pedra de ajuda, sairemos certamente da inércia, sairemos certamente da impossibilidade. Ele é poderoso para transformar o nosso interior, o nosso coração, o nosso entendimento, mudar a nossa realidade, mesmo num tempo de pandemia. E ainda assim, trabalharmos em prol da expansão do seu reino aqui na terra, da meditação e da pregação da genuína palavra de Deus. A minha oração simplória é que mais uma vez o Espírito Santo do Senhor complemente no teu coração, no meu coração, no coração de cada um de nós, aquilo que a voz, a dinâmica humana não pode fazer. Sim, até aqui nos ajudou o Senhor. Sim, Ele é a nossa pedra de ajuda. Sim, Ele quer ser o nosso ajudador. Basta que confiemos nele e acatemos toda a sua direção. Acatamos tudo aquilo que Ele tem proposto para cada um de nós, através da sua palavra. A leitura da palavra de Deus não pode ser uma rotina, mas sim uma busca de orientação. Como declara a palavra de Deus, meditar de dia e de noite, para fazer conforme tudo que está escrito, para então ser bem-sucedido. Vamos orar e entregar a meditação dos nossos corações ao Senhor e pedir continuamente a amplitude para o nosso entendimento e, acima de tudo, que nós não sejamos apenas ouvintes da sua palavra, mas também praticantes, para que possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas. A lição que podemos extrair deste texto é que enquanto o povo de Israel estava na desobediência e na idolatria, Deus não pôde ser pedra de ajuda para eles, mas no arrependimento e na volta à centralidade do nosso Deus, sim, Deus pôde ser pedra de ajuda para o povo de Israel. E que Deus possa, para cada um de nós também, ser a nossa pedra de ajuda. Oremos. Deus bendito e maravilhoso, graça, glória e majestade, em todo o tempo, Pai, queremos manifestar nas nossas ações práticas confiança em Ti. Confiança para obedecer. Confiança, Pai, para viver segundo os Teus estatutos e os Teus mandamentos. Confiança, Pai, para trilhar o caminho da verdade, que é Jesus Cristo. Nesse presente tempo, Pai, mais uma vez pedimos a Tua graça, o Teu favor e a Tua misericórdia sobre a vida de tantos que estão sofrendo com perdas, quer de vidas, de recursos e as aflições que observamos dia após dia. Mas Deus bendito e maravilhoso continua a nos conservar de pé na rocha que é Jesus Cristo, para que possamos ser
canais de bênção para a vida de tantas pessoas, Pai. Auxilia-nos nessa jornada de fé. Nos dê força, graça, sabedoria, porque sem ti nada somos e nada podemos fazer. Sim, ó Deus, tu és a nossa pedra de ajuda. E com convicção que domina o nosso ser, afirmamos: até aqui nos ajudou o Senhor. Com gratidão em nossos corações, oramos e o fazemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus que é o nosso Pai, ricas, doces, maravilhosas consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre as nossas vidas, e não somente hoje, mas até a eternidade. Que você possa dizer amém no seu coração, que Deus maravilhosamente, de contínuo, abençoe a minha vida, a sua vida, a vida de cada um de nós. Sim, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Por tudo que
Glória a Deus. Chegamos a mais um final de culto via online do Ministério Fonte da Vida e nós mais uma vez queremos expressar louvor e gratidão a Deus, como declaramos já, pelo privilégio que Ele nos tem concedido de, através dessas ferramentas, fazer chegar até você a palavra de Deus com todo o carinho, dedicação, zelo e centralidade que fazemos para cada um dos amados irmãos. Também queremos expressar louvor e gratidão pelos irmãos que estão nos apoiando nesse projeto maravilhoso, lindo que o Senhor colocou em nossos corações, estão cooperando conosco de várias maneiras, estão sustentando as estruturas que nós temos. Se houver desejo no seu coração de assim fazê-lo, você pode nos procurar, temos os canais necessários para isso. E se porventura você também quiser nos ajudar com a oração e a divulgação do nosso canal no YouTube, se você não faz e desejar fazê-lo, pode fazê-lo com toda a tranquilidade. Preparamos com carinho todo o material que está lá no nosso canal. São as meditações diárias de 7 minutos. Você pode usar como ferramenta de evangelismo também e até para o seu culto doméstico na sua casa. Temos também vários louvores em que o nosso ministério, a cada semana, tem sempre algo maravilhoso e novo para colocar lá. Isso tem inspirado o coração de cada um de nós. Muitas vezes, no nosso canto, é só colocar aquele playlist, você vai poder ouvir um louvor após o outro. Aquele desejo que tínhamos em ficar na igreja cantando e louvando muitas horas, você pode fazê-lo através do nosso canal do YouTube. Como também todos os nossos cultos estão lá também, devidamente gravados nesse playlist, e mais uma vez você pode utilizar como ferramenta de evangelismo. Dá uma olhadinha lá no nosso canal, não deixe de passear por lá. Eu sei que muitos têm dificuldade com as questões tecnológicas, mas nesse presente tempo, mais do que nunca, todos nós precisamos avançar um pouco mais na tecnologia. Por isso, querido, querida, amado do Senhor Jesus, não há como expressar louvor e gratidão a Deus e a cada um dos amados irmãos que nos permitem realizar esse projeto. E a nossa oração é que seja um projeto de esperança, de bênção e cuja manifestação do nosso Deus maravilhoso e tremendo leve até você tudo aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. Que Deus grandemente abençoe a vida de todos em nome de Jesus.